Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta quinta-feira começou a preparação para o duelo de domingo diante do Ceará. Arbitragem definida, Mineirão vai estar lotado mais uma vez. Leonardo Jardim terá todo mundo aí praticamente à disposição para este compromisso, para o Cruzeiro voltar a vencer depois do empate diante do Corinthians, busca por reforços no mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Um abraço para você chegando com mais um pacotão de notícias. Você acompanha aqui no YouTube. Vamos falar do Cruzeiro. Ô, Pio, um abraço para você, para quem nos acompanha do outro lado. Vamos falar do Cruzeiro que teve esse empate com o Corinthians, mas já projetar duelo contra o Ceará e também alguma coisa de mercado, né? O que o Cruzeiro está fazendo aí em relação ao mercado. Então vamos falar então do jogo contra o Ceará. O Cruzeiro empatou com o Corinthians e esse jogo já deixou muitas pistas do que pode fazer o Leonardo Jardim contra o Ceará, principalmente pela entrevista coletiva. Ele citou nominalmente alguns atletas, falou que alguns atletas estavam já sentindo um pouco a sequência de jogos, falou do Christian, falou do Romero. Então, assim, para bom entendedor, um pingo é letra, né? E se ele quiser mudar, ele tem a opção, né? Ele pode colocar o Eduardo, ele pode colocar o Wallace, que muito torcedor ainda torce o nariz, mas eu tenho a impressão que o Wallace, por exemplo, no jogo contra o Juventude entrou bem, né? O Wallace está entrando mais, vamos dizer assim, ligado nas partidas. Então é isso, Pio. O Cruzeiro tem opção para esse duelo contra o Ceará. Duelo importante porque o Cruzeiro, como mandante, são 8 jogos, 7 vitórias e um empate. 96%. Não, 92%, se não me engano, de aproveitamento. Então, é um time que não sabe o que é perder em casa. O Cruzeiro ainda teve aquele jogo com o Vasco que foi em Uberlândia, em casa, né? Mas no Parque do Sabiá. Então, são elementos importantes para o Cruzeiro manter também essa invencibilidade. Falamos muito, né, de invencibilidade no Brasileiro, que são 11 jogos agora, contabilizando 8 vitórias e 3 empates. No total, são 16, se for levar em consideração Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro. Cruzeiro não perde, estou falando em jogo oficial, não perde a 16 jogos, então tem essa missão contra o Ceará e eu tô achando, viu, Pio, que realmente vai ter mudança nesse sentido. O time corre muito, o time fez 10 pontos em 12 disputados. É muita coisa. É muita coisa. E cansa, é normal, né? Vamos colocar a sequência, a rotina é pesada. Pesada. E aí, como eu disse, Pance, para quem entende aí, um pingo é letra, o Leonardo Jardim já deu aí um prognóstico daquilo que ele pode fazer. É claro que a gente segue apurando. É obviamente que nesta semana, nos últimos dias, a gente não esteve na toca, né, para nenhum treino aberto, mas a gente vai tentando entender aí os movimentos que o Leonardo Jardim pensa justamente pelas entrevistas. E aí tem um outro detalhe, Pance, que você falou de números, o que eu gostaria de trazer aqui, é sobre o Cruzeiro não tomou gol nos últimos 5 jogos, né? Isso, 5 jogos em sequência do Campeonato Brasileiro. Isso não acontecia desde os anos 70. Desde 1974, o Cruzeiro então atingindo aí uma marca que ele não atingia há 51 anos, pela última vez, como eu disse, em 1974. É o Leonardo Jardim, ele empilhando aí quebra de recordes, já quebrou vários recordes pelo Cruzeiro. Ele igualou a sequência do Pesolano? Sim. De jogos sem perder, né? Porque eu lembro que o Pesolano ficou uma sequência de jogos em 2022. Foi, ele conseguiu igualar e pode ultrapassar se vencer o Ceará ou até se empatar, que é invencibilidade, né? Mas claro, o Cruzeiro quer a vitória, principalmente porque vai enfrentar um adversário que está vivendo um momento turbulento. Eu acompanhei a entrevista do técnico Léo Condé depois do jogo contra o Mirassol. O Ceará perdeu em casa por 2-0 para o Mirassol. E que surpresa o Mirassol. O Mirassol tá jogando muita bola. Porque teve o Reinaldo, lateral esquerdo, para mim, tá sendo um dos melhores da posição, junto com o Kaique no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do Mirassol, né? O cobrador de pênalti, de falta. E lá no começo, né, o Cruzeiro ganhou do Mirassol de 2-1. Aí teve gente aí que falou que o Cruzeiro não era candidato a nada no Campeonato Brasileiro, porque tinha ganhado só de 2-1 do Mirassol. E aí, ó, tá aí o Mirassol empilhando vitória e resultado importante. Tá aí na parte de cima
Tá na parte de cima. Se não me engano, o Mirassol é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Ô, Pio, se formos levar, né? Se formos levar tudo ao pé da letra que lemos, não vivemos, né? Verdade é essa. Falou o poeta. Eu falei estilo Carlos Drummond de Andrade. Mas, sinceramente, Pio, eu li muita coisa também na rede social sobre esse empate do Cruzeiro com o Corinthians. Tem gente que fala, parece que o Cruzeiro perdeu o jogo. Tem gente que fala que o elenco, como se o elenco não tivesse qualidade. Olha, eu vou ser muito sincero. Tem um adversário também que eu vou passou ser por um muito momento sincero, difícil, Pio. né? O imediatismo, ele sempre existiu. Mas aí, tem gente que é tão frustrada, às vezes na vida pessoal, no trabalho, no campo familiar, não é legal, e ele quer depositar a alegria e a frustração dele no futebol. Gente, o Cruzeiro empatou com o Corinthians, não foi com sabe? Não vou colocar time não, senão vão falar que eu tô menosprezando. Não foi com um time frágil, não. Foi com uma equipe qualificada. Ah, mas não tá bem na tabela. Tá, mas tá lutando. Mas é o Corinthians em casa, Tem né? o Memphis, Sim. né? Tem um time qualificado, tem o Não Hugo só Souza isso, no tem o gol, que é Garro. um goleiraço. Tem o Garro, Tem o que é um Garro, jogador. tem o Mateuzinho, que é bom lateral direito. Sabe, tem o meio-campo também importante. Tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro, que inclusive o Cruzeiro tentou aí, não tem muito tempo, a contratação do Gustavo Henrique, ou seja, ô pessoal, né, não é aqui fazendo campanha pró-Cruzeiro, não é nada disso. Dá uma segurada, né? É que eu acho que passa o tom, sabe, ô Pio? Eu postei no meu Twitter assim, ó, eu achei que foi uma partida com pouca inspiração, pensando muito do segundo tempo. Não, mas aí teve gente, não, porque não sei o quê, porque isso mostra que o time é frágil, porque... Gente... Não é. Não é. É porque, gente... Não, a pessoa acha que o Cruzeiro vai ganhar da primeira última, à 38ª rodada. Nem em 2013, 2014, 2003 o Cruzeiro ganhou todos os jogos. Claro que ganhou a maioria. Mas E eu vou repetir isso várias vezes aqui ainda, viu, nos pacotões. E aí, Pance, o que a gente pode dizer é que há oscilações. O Cruzeiro jogou um pouco abaixo? Jogou. Jogou. Mas, na minha opinião, ele fez um jogo justo. Ele fez um bom Sim. jogo dentro das possibilidades. Ó, o gramado era diferente, não tô colocando culpa no gramado, Não. mas o Leonardo Jardim explicou. Ele explicou que a bola fica Fica muito mais rápido. A bola fica mais rápida. Corre. Não quer dizer que é ruim, não, porque Não. muita gente também falou O assim, gramado não. é excelente. O Jardim falou que o gramado é ruim. Em hora nenhuma ele falou que o gramado é ruim. Não, ele elogiou o gramado, né? Não teve nada disso de falar que o gramado era ruim. Então, assim, acontece. O Cruzeiro conseguiu criar boas chances, o Cruzeiro teve posse de bola, o Cruzeiro ele ameaçou o Corinthians, claro, tomou uns ameaços também, mas contou aí com o Cássio, que está em boa fase, com o Vidalba, que salvou uma em cima da linha. Futebol é isso, gente. Eu até soltei na jornada que show, hein, pai? Porque pra mim foi um gol. O Cruzeiro ganhou um ponto. Sim, também O acho. Cruzeiro ganhou um ponto, e foi um ponto importantíssimo, ressaltado, inclusive, nas entrevistas pós-jogo, que lá na frente o Cruzeiro vai dar muita importância para esse ponto que foi conquistado. E aí, Pio, é só reconhecer, por exemplo, o campeonato não acabou, e ninguém tá falando que o campeonato acabou. Mas olha só, o Cruzeiro ganhou do Palmeiras e do Flamengo, que são times que estão na parte de cima da tabela. Não, ganhou do Grêmio, que é um adversário difícil, não tá em boa fase, Perdeu mas do Bragantino fora de casa, mas tem um jogo da volta. Então vamos colocar aqui esse bloco de cima. O Cruzeiro venceu. Vai ter um jogo difícil pela frente contra o Ceará. Muita gente acha que é fácil, não é, né? O Léo Condé tem muita qualidade, é um treinador que é mineiro, sabe muito, né? Foi, acho que, pouco utilizado em grandes clubes aqui de Minas Gerais, mas é um treinador de qualidade, então tem que ter respeito, a torcida tem que ir lá domingo, tem que cantar, tem que empurrar, tem que fazer... Igual fizeram na semana passada contra o Juventude. Exatamente. Tem que lotar o estádio. É fazer a mesma coisa do Juventude, mais 52 mil torcedores, assim o Cruzeiro vai ser ainda mais forte dentro de casa. E a gente está falando de um Ceará que vem de 3 derrotas, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Internacional e perdeu para o Mirassol, 2 derrotas dentro de casa e perdeu para o Internacional, se não me engano, no Beira-Rio. Perdeu do Mirassol dentro de casa, lá jogando no Castelão,
e aí também perdeu do Corinthians e perdeu do Internacional. E vai vir com tudo pra cima do Cruzeiro. É o líder do campeonato? Mas ele vai querer tentar recuperar os pontos. É uma oportunidade do Cruzeiro também vencer, aproveitar da fragilidade do adversário? Mas o futebol é traiçoeiro. Não se ganha jogo antes do apito final, do apito inicial, e muito menos depois do apito final. É lógico que você ganha jogo, né? É óbvio. Antes do apito inicial, ninguém ganha jogo. Então é preciso ter muita tranquilidade e respeitar o adversário. E sobre mercado, sabemos que o Cruzeiro está à procura de reforços. Nós conversamos com algumas pessoas importantes nesse tempo todo que o Cruzeiro não está dormindo no ponto. O Cruzeiro também não vai fazer loucura, até porque o Cruzeiro determinou uma forma de contratar jogador jovem que pode ser revendido, mas que possa também render. Esse perfil não é fácil. O Cruzeiro não quer aquele jogador já badalado, aquele jogador que todo mundo conhece. Não! Agora, vários nomes são colocados, aí você vai olhar, é muito caro. Mas... Então, o Cruzeiro está sim no mercado e vai buscar reforços. O Cruzeiro quer 2 jogadores para o setor ofensivo. É isso aí. Pelo menos essas contratações o Cruzeiro está tentando, como disse, o Pance tem essas movimentações e acredito que pelo andar aí da carruagem, nos próximos dias a gente deve ter novidades. Alguns nomes já apareceram, né? O próprio Cruzeiro não comenta oficialmente, mas já fala que procura reforços mesmo, que o clube está no mercado, está negociando, vai tentar essas contratações para reforçar o elenco do Leonardo Jardim. Ô Pance, a gente falou de Ceará, demos uma passadinha no mercado, falamos também dessa situação envolvendo aí o torcedor, né, que ficou um pouco na bronca pelo empate com o Corinthians, mas é isso, né? Em nome de Tim. Só esquecemos de falar para mim uma das melhores notícias da semana, que é a volta do Mateuzinho. Mateuzinho notícia. É uma grande notícia, vamos colocar aí mais uns 10 dias... nessa contagem regressiva para poder ficar no banco de reservas. Não vai ser voltar logo como titular, não. Tem todo um caminho para ser percorrido, mas é uma ótima notícia. Mateuzinho, além de ser um cara espetacular, que ele ele tem muita qualidade. E aí, no momento ele é diferente. No momento que o Cruzeiro está precisando, porque o Christian foi citado. O Christian pegou uma sequência de jogos aí muito intensa. Daqui a pouco ele vai precisar dar uma descansada. Aí o Mateuzinho, se tiver... na ponta dos cascos, vai jogar e o Cruzeiro, você não queria? Qual clube da Série A não queria ter eu tô com o Christian jogando o fino da bola e o Mateuzinho esperando uma oportunidade. E logo qualidade também. E logo vai ter um zagueirão aí também voltando, né? Que é o João Marcelo, que é mais uma opção para defesa. Arbitragem definida para domingo, hein? Rafael Claus. O Claus chega aí no domingo para apitar o jogo do Cruzeiro. A definição foi hoje e vamos acompanhar, né? Como o Rafael Claus vai conduzir essa partida domingão às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, com o Mineirão daquele jeito. Cruzeiro atualizou aí a parcial de mais de 30 mil ingressos vendidos, mas já estamos chegando na casa dos 35. E aí, todo mundo imagina que o Cruzeiro vai colocar de novo mais de 50 mil torcedores. Claro que hoje ainda alguns torcedores estão ali remoendo um pouco, né? Um empate diante do Corinthians. Como as coisas mudaram, hein? Torcedor remoendo o empate diante do Corinthians. Desde que voltou aí o campeonato, o Cruzeiro fez 10 pontos em 12. Goleada sobre o Grêmio, vitória sobre o Fluminense, goleada sobre o Juventude, empate diante do Corinthians. E agora teremos aí o Ceará no domingo. Preparação começou hoje na Toca. Claro que ainda todo mundo na recuperação. O Cruzeiro sai desta primeira parte, vamos dizer assim, da maratona de 4 jogos em 10 dias, com agora tendo um dia a mais para se recuperar, né? Então, o Cruzeiro comemorando porque não teve nenhuma baixa por lesão e tem todo mundo aí à disposição para o compromisso de domingo. Também não tem problema de suspensão e tem a volta do Fagner que fica à disposição. Eu sei que está todo mundo querendo saber sobre reforços, sobre contratação. E aí a gente vai falar mais uma vez, porque começa ali nas redes o pessoal a fazer comparação com o que o Flamengo está contratando, o que o Palmeiras contratou.
E isso não vai acontecer no Cruzeiro. A gente vem tentando falar sempre e não custa nada repetir, para todo mundo medir as expectativas. O Cruzeiro tem como objetivo disputar a Copa Libertadores do próximo ano, indo para a fase de grupos. Isso significa estar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, o Cruzeiro então não quer ser campeão. Não, claro que quer ser campeão. Dentro de um orçamento que vai ser cumprido à risca, que foi estabelecido lá atrás. O Cruzeiro fez investimentos importantes, gastou talvez até mais do que deveria, aumentou a folha e agora vai fazer os movimentos pontuais aí, as contratações pontuais. Claro que o Cruzeiro já teve conversas aí, esperava ter os reforços o mais rápido possível, mas nem sempre vai acontecer desta forma porque o Cruzeiro estabelece valores e não vai entrar em leilão, não vai sair contratando por contratar no desespero. Isso está muito claro e isso é discutido pelo departamento de futebol na sua totalidade. Eu vi muita gente falando, o Leonardo Jardim ele participa de todo esse processo. O Leonardo Jardim está ciente de todas as movimentações e ele conduz com todo o departamento de futebol como o Cruzeiro tem que atacar essas carências para reforçar o time. Então, o Leonardo Jardim, ele está feliz com o que ele tem hoje, ele quer reforços pontuais, assim como todo o departamento de futebol. Quando esses reforços pontuais vão chegar, aí é que é o X da questão. Mas o Cruzeiro tem conversas em andamento. O Cruzeiro já, em outros momentos, fez propostas aí, algumas apareceram e outras não. Só que não é simplesmente fazer uma proposta, aliás, seria simplesmente chegar no Gabriel Martins, por exemplo, para pagar 10 milhões de euros. Chegar no Matheus Gonçalves e pagar 8 milhões de euros. Chegar no Vitor Gabriel e pagar 6 milhões de euros. Estariam todos aqui na Toca da Raposa 2. Só que isso não é o que o Cruzeiro quer, não é o que o departamento de futebol quer, não é o que o Leonardo Jardim quer. O Cruzeiro vai contratar, mais uma vez, para ficar bem claro para todo mundo, dentro da sua realidade. Os processos serão respeitados agora, tendo uma lógica para se investir. O Cruzeiro não vai chegar em um jogador que atua em um futebol mexicano para ele vir e ter um dos 3 maiores salários do elenco. Isso não vai acontecer. O Cruzeiro não vai chegar e contratar um jogador que vai vir para a Toca da Raposa 2 para ganhar o maior salário do clube. Isso não vai acontecer. É bom a gente falar para todo mundo e para todo mundo aí espalhar que o Cruzeiro quer contratar bons jogadores, mas que estarão no Cruzeiro pelo projeto, por serem convencidos pelo Leonardo Jardim, pelo Joaquim Pinto, por todo o departamento de futebol, que é importante vir aqui para o Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro não vai conseguir, não pensa e vai oferecer salário de 300, 500 mil para jogador neste momento. Vai gastar mais, mas dentro de uma lógica para que esse atleta chegue e tenha salários equivalentes ao que recebe o elenco hoje. Não simplesmente chegar e torrar o dinheiro do Pedro Lourenço no mercado. Isso não vai acontecer. É o mesmo que a gente vem falando há um tempo. Ah, mas o Cruzeiro só vai contratar jogador de 3 milhões e meio, 4 milhões de euros? Não. Se o Cruzeiro encontrar um jogador que quer receber um salário dentro dessa lógica aí, repito, não é salário de 500 mil, mas também não é de 2,5, né? 2 milhões, 2 milhões e meio. O Cruzeiro vai contratar jogador para ganhar salário importante, para receber em dia, para o empresário receber, para as luvas serem pagas, para direito de imagem, carteira de trabalho, tudo. Isso é um diferencial, inclusive. E se achar que o jogador vale 8 milhões de euros, vai pagar. Se achar que o jogador vale 10 milhões de euros e o clube aceitar, vai pagar. Então não tem preço definido. O Cruzeiro quer buscar esses reforços, vem conversando, ainda aguardando aí
avanço nessas conversas para que possa ter esses jogadores aí o mais rápido possível. Claro que quanto mais cedo chegar, a gente já falou sobre isso também, é melhor, porque todo mundo aí vai se adaptar ao que pensa o técnico Leonardo Jardim. Sobre Brian Rodrigues, falamos ontem e a informação se mantém hoje. Tem um interesse, é monitorado. Vai ter proposta? Não sabemos. Por quê? O que o Cruzeiro escutou no mercado é que a pedida salarial é muito acima de uma realidade para o futebol brasileiro. A questão do América do México pedir 8 milhões de euros, isso não seria empecilho. O Cruzeiro até toparia pagar isso. Agora, salário precisa ser dentro de uma lógica que tem o elenco hoje. Não é desejo de ninguém no departamento de futebol de sair oferecendo salários astronômicos aí em relação ao que a maioria do elenco recebe. Então tem que estar ali tudo numa mesma faixa, que o entendimento é que isso é salutar para um grupo e não, repito, para um cara chegar e ter já a top 3 de salário dentro do elenco do Cruzeiro. E além disso, a questão do Brian Rodrigues tem essa investigação em curso de uma denúncia de estupro, e isso é um ponto importante. Então, hoje não existe nenhuma proposta do Cruzeiro para ser enviada e fica a dúvida se vai existir alguma. Até porque o Cruzeiro tem outras conversas no mercado.